vamos iniciar nossa segunda aula de português. Nós vamos trabalhar substantivo. No substantivo nós vamos ver gênero do substantivo, grau do substantivo, número do substantivo e vamos trabalhar também os adjetivos. Nós temos aqui na abertura de capa o Gasparzinho, né, que é um substantivo. Camarada é um adjetivo que está dando uma característica do nosso fantasminha camarada, não é isso? Então, gênero do substantivo. O que vem a ser o gênero do substantivo? As profissões, jogador de futebol, dentista e médico, são substantivos que identificam seres. Os substantivos se flexionam para indicar o gênero, ou seja, se ele é feminino ou ele é masculino, né? E junto do substantivo masculino vem os artigos que podem ser o, os, e uns. Aqui, o homem, nós temos gravuras representando o que eu acabei de falar, o homem, os meninos, uns brinquedos e um cachorro. Então, aqui nós temos o uso dos artigos, né? Que, como eu falei na nossa aula, que eles são classificados em definidos, definidos e indefinidos. Vamos ver agora mais exemplos, só que agora nós vamos falar do substantivo quando ele é acompanhado, quando os artigos acompanham o substantivo feminino, tá certo? Quais os artigos que acompanham o substantivo feminino? Nós temos aqui a mulher, as meninas, uma cadeira e uma fruta. Então, nós temos aqui os artigos a, as, uma e umas. São artigos, os artigos. Os artigos definidos são a, as, o, os. E os artigos indefinidos, como nós havíamos estudado, são uns, uma, umas. Certo? Agora nós vamos estudar um pouco sobre o número do substantivo, que vem a ser o número do substantivo. Quando o substantivo indica apenas um elemento, dizemos que ele está no plural. Por exemplo, o lápis, cadeira, mesa, certo? Então, está no singular. Ele está no plural quando eu falo cadernos, pincéis, anéis, certo? Então, vamos lá. Quando os substantivos indicam mais de um elemento, dizemos que ele está no plural, como eu acabei de falar, e nós vamos ver nessa imagem aqui. Uma criança, umas crianças. O artigo uma foi usado porque aqui só tem um ser, uma criança, né? E aqui, como tem vários, o artigo é usado no plural. Vamos ver como o plural é formado. Na nossa disciplina, na língua portuguesa, nós temos regras, né? Então, como que esse plural ele pode ser formado? Vamos ver a primeira norma. Acrescenta-se o S no final das palavras que estão no singular. E nós temos, casa, casas, borboleta, borboletas, dente, dentes. B. As palavras que são formadas de modo diferente, como ocorre com as terminadas em ano, aí vamos ver aqui o que é que tem na regra, né? Que vem a ser na regra. A primeira bolinha que tem aqui, depois do B, que é que vocês conseguem visualizar. Algumas palavras finalizadas com ão formam o plural acrescentando apenas o S. Então, é uma regra, né? Só algumas palavras terminadas com S se acrescenta
terminadas com ão, se acrescenta o S, certo? Então, nós temos exemplo aqui de mão, mãos, grão, grãos, chão, chãos, cidadão, cidadãos. Então, são palavras que terminam com ão, mas que só foi acrescentado o S no final. Outro exemplo que nós temos aqui são as palavras terminadas em ão, né? Então, outras palavras formadas por plural substitui o ão por ães. Então, nós temos exemplos aqui de alemão, alemães, escrivão, escrivães, certo? E outras troca-se o ão por ões, tipo balão, balões, opinião, opiniões, papelão, papelões. São alguns dos exemplos que formam o plural. Nós já falamos sobre o gênero do substantivo, falamos sobre o número do substantivo, agora nós vamos falar um pouco sobre o grau do substantivo, certo? Que são caracterizados pelo aumentativo e o diminutivo, fazem parte do grau do substantivo, o aumentativo e o diminutivo. O aumentativo indica um ser grande, o diminutivo um ser pequeno. Mas há uma exceção para o diminutivo que nós vamos dar já uma estudada com relação a isso, tá certo? O grau do substantivo expressa a variação de tamanho, né? Quando o ser é grande, ele aumenta, e quando o ser pequeno, ele diminui. Nós temos aqui 3 formas diferentes de escrita. Nós temos o grau normal de algumas palavras, temos o grau diminutivo e o grau aumentativo, certo? Então, aqui, pé, na primeira coluna, nós temos as palavras na sua forma normal, no seu grau normal, pé, gato e livro. Na segunda coluna, nós temos o formato do grau no diminutivo, pezinho, gatinho e livrinho. E na terceira coluna, nós temos o grau no aumentativo. Então, pezão, gatão e livrão. As mesmas palavras foram usadas tanto na sua forma normal, como no grau diminutivo e no aumentativo, para vocês observarem a diferença, né? E como eles podem ser escritos quando estão no grau diminutivo e no aumentativo. Então, além de indicar o aumento ou diminuição de tamanho, que foi a definição que nós estudamos, os substantivos podem acrescentar carinho, afeto, gentileza, admiração, atribuição de valor. Então, vamos deixar aqui 3 exemplos para vocês analisarem essas 3 frases, tá certo? Então, ela serviu um pãozinho muito gostoso. Nossa, estava legal, foi um filmão. Nossa, estava muito legal, foi um filmão. Ela ganhou um beijinho da mamãe. Então, nós temos 3 palavras aqui que estão representando o grau ou aumentativo, como filmão, né? Ou diminutivo, como pãozinho e beijinhos. Trabalhamos substantivo, gênero, que é o masculino e feminino, número do substantivo singular e o plural, com suas regras, né? E o grau do substantivo aumentativo e diminutivo. Agora nós vamos estudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre os adjetivos, né? Já sabemos que brincadeira, competição e picolé são substantivos. Brincadeira, competição e picolé. Mas existem palavras que caracterizam, né, esses substantivos, que dão nome às coisas, são substantivos, mas as que caracterizam, como
Nova, emocionante e refrescante são características do substantivo. Uma brincadeira nova, uma competição emocionante e um picolé refrescante. Então, são 3 características para os substantivos, cada uma para um substantivo diferente. Brincadeira nova, competição emocionante e picolé refrescante. Então, as palavras que caracterizam o substantivo indicam seu estado, suas qualidades ou defeito. São chamados de adjetivo. Aqui nós temos alguns outros exemplos de adjetivos, certo? Nós temos menina alta, o adjetivo é alta. Cachorro pequeno, pequeno é o adjetivo, é uma característica do cachorro. Bolo gostoso, sofá confortável, lixo fedido, roupa apertada. Então, nós temos aqui 6 substantivos: menina, cachorro, bolo, sofá, lixo e roupa, com seus respectivos adjetivos, com as suas características, que são alta, pequeno, gostoso, confortável, fedido e apertada. Vamos falar um pouco agora sobre os sinônimos e antônimos. Sinônimo é quando uma palavra tem o mesmo sentido que a outra, significa a mesma coisa, como por exemplo, feliz, alegre, belo, bonito, né? Então, que tem o mesmo, que representa a mesma coisa, outra palavra, mas com o mesmo significado. Já o antônimo são palavras opostas, palavras contrárias. Nós vamos ver aqui. A mulher está com calor, o homem está com frio, contrário, né? O quarto está organizado, o quarto está desorganizado. Menina alta, menina baixa, né? Palavras contrárias. E sobre o uso do dicionário, que você sabe qual a importância do uso do dicionário? Vocês sabem que no dicionário existem umas abreviaturas de algumas palavras. Eu vou dizer o significado de cada uma, tá certo? Da forma que você pode encontrar o verbo, né? A palavra. Por exemplo, você vai encontrar a palavra corre, correu, vai encontrar correr, né? Falar, andar, não vai encontrar falou, falando, não. Então, são algumas dicas que a gente vai ver agora na sequência, tá bom? Então, o dicionário, ele é organizado em ordem alfabética, como vocês estudam desde pequenininho, né? Sabem que ele vem por ordem alfabética, tem uma sequência, né? E veja algumas dicas para o uso do dicionário. Sua ordem alfabética é procurada em ordem alfabética. Os verbos apresentam sempre no infinitivo, que é andar, cantar, falar, correr, comer, mexer, sair, né? São sempre no infinitivo. Andar, cantar, falar, morder, mexer, comer, dormir, fugir, sair. Isso é um infinitivo, são verbos no infinitivo. Ou seja, você vai encontrar a palavra, não vai encontrar a palavra correu e dormir. Você vai encontrar somente correr e dormir, né? Foi o que nós estudamos. Estudamos o verbo no infinitivo, estudamos a sua conjugação, né? A conjugação, ela pertence, o verbo pertence, ele pertence, né? Então, geralmente, no canto superior esquerdo de cada página é encontrada a primeira palavra que aparece nela. No canto superior direito encontra-se a última palavra dessa página. É como tipo uma dica, né? Começa com tal palavra e termina com tal palavra. Já é
uma orientação que vocês têm a seguir. Eu falei também sobre as abreviaturas que vocês vão encontrar no dicionário, né? Quando você encontrar um M minúsculo com um pontinho, significa masculino. Quando você encontrar o F com um pontinho, feminino. Então, dizendo que a palavra é feminina. O N e um ponto, N minúsculo e um ponto, nome, substantivo, é um nome, é um substantivo. Quando você encontrar as letrinhas A, D, J, ponto, significa que é um adjetivo, que essa palavra é um adjetivo. Quando você vê lá o G, o I, o S, o I, o N, o G e um pontinho, que essa palavra está no singular. E quando você encontrar as letrinhas P, L e um ponto, significa que essa palavra está no plural. Bem, nós concluímos agora a nossa segunda aula de português. Até a próxima. Beijo.